Obrigado, irmão Neville. Deus o abençoe. Bom dia, amigos. É bom estar aqui esta manhã. Acho que sou um intruso no tempo do irmão Neville, sentado ali atrás com o texto dele, preparando. Entrei e começou a dobrar seu texto e disse, bem, isso me faz lembrar de anos atrás. Havia um irmão de cor aqui chamado irmão Smith e a irmã Cross. Eram muito bons amigos meus. Quando eu entrava à noite, o senhor... Ele tinha um bigode branco, não sei se algum de vocês lembra-se dele ou não. Ficava na plataforma e todos cantavam, é um alto caminho para o céu. E o irmão Smith sentava-se assim, sabe? Eu entrava pela porta dos fundos e havia uma mocinha bem escura, costumava sentar-se no canto, batiam palmas, elevai-o, aquele hino, colocavam sua própria melodia, então no canto seguinte, outra pessoa... elevai. Bem, é isso que eles cantavam quando eu entrava pela porta. Eu amo aquelas pessoas. E assim, o velho irmão Smith sentava-se ali atrás, um pouco, sabe? Ele era um tipo quieto. Dizia, entre, ancião, descanse o chapéu. Não descanse você mesmo, descanse o chapéu. Veja. Entre, ancião, descanse o chapéu. E chegava lá em cima, eu podia dizer como ele começou e estava dentro. Ele dizia, bem, crianças, filhos, sabem... Eu estava sentado aqui pensando, Senhor, o que vais me dar para dizer? Ele continuava balançando a cabeça para mim. Eu não vou te dar nada a dizer, disse ele. Eu vi o ancião Branham entrar ali atrás, disse, agora, Senhor, começa a me lembrar. Eu estava dentro. Irmão George Wright, como está, irmão? Deus abençoe, irmão Wright. Com certeza. Irmão Elijah Perry está de volta aqui. Irmão Elijah, eu não o vejo há muito tempo. Bem, meu Deus, agora deveríamos ter uma reunião de verdade aqui. Elijah Perry, George Wright e alguns desses antigos veteranos, quando você tinha que segurar as persianas neste lugar, com nossas mãos, o vento soprando. É um prazer em vê-lo. Mãe, a irmã Wright está junto. A irmã Wright está ali atrás também. Sua irmã Perry, eu os vejo todos agora. Isso é muito bom. É bom estar ali dentro. E bom estar nesses lugares, estarmos juntos. Eu tinha planejado tanto ir de novo, sobrecarregado no coração. Acabo de voltar da África, como sabem, e quando cheguei lá, tinha um visto restrito. Não me deixava pregar, porque reuniria muitas pessoas. Então, estão esperando uma revolta lá a qualquer momento e não me deixaram pregar por causa de reunião de muitas pessoas. A única maneira que eu poderia seria ter alguma organização representada pelo governo ou no governo para me convidar, então automaticamente me deixaria que o governo enviasse uma milícia para minha proteção. Vai haver uma revolta, isso é o que há para acontecer. Está próximo. Aquele homem do governo disse a última vez que esteve aqui, tinha cerca de 200 mil pessoas reunidas. Ele disse, então, veja, isso seria exatamente o que o comunismo está procurando para uma revolta. Então, não pude pregar. Aquelas pessoas de pé lá, balançando as mãos, chorando. Lembre-se de minha mãe, lembre-se, meu irmão morreu, que coisa. Detrás das barras, sabe, barras de arame. Isso faz com que você sinta-se mal. E voltei para casa, pensei, bem, meu filho José, ali atrás não está bem em sua leitura e ele havia passado, mas tinha de fazer outra vez e não estava lendo bem. Então pensei, bem, teremos de ficar em casa por um tempo. Eu disse, se ficarmos em casa vai atrapalhar as férias da criança, então adiamos e o levaremos para outra parte em agosto, deixaremos e viremos aqui por umas 2, 3 semanas. Eu disse, creio que enquanto estivermos lá, farei uma reunião, arrumaremos o auditório daquela escola lá e teremos uma reunião do dia 28 ao 1º, reunião no auditório da escola. Eu gostaria de pregar sobre o assunto do derramamento das 7 últimas taças. E então, telefonamos um pouco tarde, tivemos uma pequena decepção. Não deixaram usar aquelas escolas, muitas pessoas se acumulam, não podemos fazê-lo. Então, decidi, enquanto eu estou aqui, ao invés de... Não podemos colocar todas as pessoas se anunciássemos. Não foi anunciado. Agora, então, se tentarmos colocá-los no tabernáculo, não poderíamos. 5 dias aqui seria horrível. Então, sentado ali falando com o irmão Neville, o irmão Wood e outros, decidimos fazer isso. Se não pudermos, em vez disso, teremos 5 cultos. Seriam no 28, 29, 30, 31 e dia 1º. Sinto que, começando no próximo domingo,
podemos ter 2 cultos, domingo de manhã e domingo à noite, dia 18, então no dia 25, ter domingo de manhã e à noite, teremos 4 cultos, então dia 1º de agosto, domingo à noite e de manhã, que serão 6 cultos. E então não haverá grande aglomeração para acomodar as pessoas. Não creio que seria melhor que todos amontoados, apertados, para esses 2 cultos podemos nos acomodar, sim, mas parece que todos se ajuntaram para 5 noites diretas. Faria com que ficasse difícil. Quero me reunir com administradores, com os anciãos aqui, enquanto estou aqui, está por toda parte. Estamos vivendo nestes últimos dias nos quais o Evangelho não tem a preeminência como deveria, ele não tem os direitos que deveria, está todo semeado de política e coisas exatamente como uma união. É a finalidade a que isso está chegando, porque a marca da besta está vindo através da união, porque é um boicote, ninguém pode comprar ou vender, salvo aquele que tem a marca da besta. E agora, quero descobrir através do Sião, sinto-me dirigido, nunca senti tal fome no coração por Deus em toda a minha vida como agora, e quero pegar a minha própria tenda e minhas coisas como o Senhor me deu uma visão e creio que o tempo está agora próximo. Quero ver, enquanto eu estou aqui, se não conseguimos a tenda e quando fomos vindo aqui para Jeffersonville, em vez de ter só uns dias, ou 2, 3 ou 4 dias, podemos sair aqui, armar a tenda, 2 ou 3 semanas, ninguém pode dizer nada a respeito, até mesmo usar um parque de beisebol, se permitirem, há fazendeiros, onde poderíamos armar, montaríamos e a única coisa que teríamos de fazer ali seria nossas dependências assim para o nosso conforto e poderia ser facilmente feito. Então, começaríamos a ter nossos cultos assim, porque de acordo com a visão do Senhor é para ser feito dessa forma. E vindo ontem, encontrando, sabem, isso, aquilo, eu estava subindo e um bom amigo meu passando disse: "Oi, Billy", eu olhei para o cabelo branco dele, muito branco, com aquela barriguinha. É da minha idade, saímos junto quando ele era bem vistoso, quando éramos jovens. Isso me fez com que sentisse uma coisa engraçada. Meu filho José disse: "Por que está triste, papai?" Eu disse: "Não consigo explicar, José, não consigo." E eu olhei ali e vi Liu Perry sentado ali, senhora Perry. Parece que ontem era um casal de cabelo escuro. Perto de mim moravam, quando tínhamos um velho barco à rua, íamos pescar, ter ambos de cabelos brancos. Sabem, isto diz uma coisa, é uma pequena cigarra que canta: "Você não tem muito mais tempo, bem." Então, quero que cada dia da minha vida seja contado para ele. O que deixei, que o tempo que eu tiver, desejo gastá-lo em algum lugar fazendo alguma coisa, mesmo que seja ficar numa esquina, testificando para a honra e glória de Deus. Eu estou aqui para esse propósito e tenho um pequeno lugar aqui secreto, aqui em cima da Grantsville, Indiana. Não é uma cidade, é no meio do mato. E tem gente que foi e eles nem me deixam ver um pouquinho disso. E tem uma caverna ali que ninguém acha quando eu vou ali. Chego ali à noite e nunca sabem onde fica essa caverna e não conseguem chegar até lá, não importa onde essa pessoa esteja. Gosto de ir falar com o Senhor um pouquinho, sinto necessidade. Minha esposa queria voltar, visitar aqui Rebeca, Sara, com amigos. Estamos aqui de volta para as próximas 3 semanas, se o Senhor permitir. E acho que, em vez de tentar exprimir todas as pessoas aqui, em reuniões aqui no tabernáculo, claro que isso nos pertence ao Senhor, nos foi dado, temos ar-condicionado. Não gostaríamos de ter o culto domingo de manhã e o culto de domingo à noite para deixar as pessoas voltarem a seus lugares e esperar até a próxima semana que vem. E eu não achava que podia pegar e oficialmente fazer justiça do derramamento daquelas últimas taças, porque há uma mensagem muito grande nisso e
eu podia orar pelos enfermos, então fazer alguma coisa. Tenho mensagens quando o Senhor me dá para a igreja. Através da semana sairei para o mato aqui, em algum lugar, estudarei, voltarei domingo de manhã, teremos culto domingo de manhã, como este culto domingo à noite. Nosso bom pastor, irmão Neville, perguntei-lhe se estaria bem com ele. Isso é tirar todos os seus cultos, mas ele estava ficou mais que satisfeito em fazer assim. O irmão Caps, eu acho que ele pegou a febre de viajar também, vejo que não está aqui. O irmão Humes, o senhor também, Roman, aqui para... sabem, não é maravilhoso como Deus faz as coisas? Ele sempre tem tudo no tempo certo. Vim e ouvi alguém pregar, eu disse isso, creio que o irmão Caps foi a Tucson. Acho que pegou logo, estavam uns 43 graus, e não quis saber disso, então foi com o irmão Humes para Phoenix, claro, lá faz 46, 47 graus. Pior, então, ele foi para o Texas depois, está tentando encontrar um lugar, mas durante essa época do ano, ninguém quer saber do Arizona, vou lhe dizer. Estava 60 graus outro dia, Ana, em Parker. É onde o irmão Craig é, da igreja ali. Lá que mora. Você pode quebrar um ovo e fritá-lo antes de chegar ao chão. Você cospe e a umidade desaparece. Não há umidade, é um forno com um fogão, forno de fogão. Nessa época do ano, mas novembro, dezembro, janeiro é maravilhoso, mas quando se aproxima março, abril, melhor você correr e você não vai querer morrer sufocado ali. Então aconteceu do irmão Caps e outros irem nessa época que eu creio que os deixou esgotado. Então talvez o Senhor fez isso com um propósito. Estou crendo nisso, que Deus ordena os passos dos justos. Às vezes parece difícil, como outro dia nessa viagem para a África, eu estava tão certo de que eu estava movendo-me na vontade de Deus, porque um ano atrás eu estava lá no sul tendo uma série de reuniões e pensei, vindo daquela organização que disse, você pode vir através dos homens e cristãos de negócio, mas não teremos nada a ver com isso. Eu não quero colocar esses homens bem, sabem, em conflito. Quero fazer com que sintam-se bem um com o outro. Então eu disse, bem, escrevi carta, disse, lembrem-se. Eu tenho tentado ir para a África por anos, sentindo que meu ministério não terminou na África, porque teria eu que ir à África quando tenho 600, 700 cidades aqui nos Estados Unidos me chamando, aqui mesmo, sem falar do Canadá, México ou quaisquer lugares, porque eu devo ir para lá, mas é algo no meu coração que empurra para a África. Essas pessoas lá, é algo nelas que eu amo e desejo para as pessoas de cor, exclusivamente. Há muitos deles, aqueles líderes, não sentem que eu devo fazer isso e desejo ir até para os meus amigos de cor. É lá onde o Senhor me tem chamado. Eles têm necessidade. Muitas aquelas pessoas pobres, nativos ali, estão pobres e sinto que se eles, que parece que receberão isso. São eles, há algo a respeito. Quando você chega a esse ponto, você conhece essas coisas, então Deus não pode fazer nada com você mais se você chegar a ponto que deseja ouvir e aprender, então é hora que Deus se move e fala com você. Então, eu escrevi e eu disse, lembre-se, no dia do juízo, deixar essas pessoas magras ali, e isso vai condená-los. E o sangue dele estará sobre vocês, não sobre mim, porque eu tenho tentado por cerca de 10 anos agora voltar. Então aqui, coloquei a carta no correio, voltei, algo me disse, veja, converse com Sidney Jackson. Faça uma viagem de caçada. No mesmo tempo que o senhor falou com Sidney Jackson, então, Leão, Juba Amarela, Irmão Branham, acampamento do Urban, grande reunião. Agora, ele falou com vocês, falar nisso, batizamos. Ele estava firme contra esse batismo em nome de Jesus Cristo. Sua esposa estava pior do que ele, sabe, eu lhe digo, nunca vi pessoas mais devotas. Tem cerca de 150 ministros ali batizados em nome de Jesus Cristo, incendiando estão o país. A mensagem está cobrindo a África por todas as partes. Piloto, homens que vêm sendo batizados em nome de Jesus Cristo. Quando comecei a ir,
Eu nunca tive problemas em toda a minha vida para tentar entrar ali. Então, na última hora aqui, estava escrito de um lado ou outro, cima assim, não pode realizar qualquer tipo religioso de reunião, somente caçar. Então, acabou de estragar tudo, mas eu disse, não importa o que o diabo, eu não posso responsabilizar-me pelo que o irmão Jackson disse a respeito do leão juba amarela, isso, aquilo, eu não posso, mas sei que Deus me mandou falar com o Sidney Jackson e ir caçar. Eu vou. Eu tive uma das maiores viagens, fui para descobrir que era o pior problema. Acho que em outubro, o senhor permitindo, posso voltar, fazer reunião, cooperação total, tudo mais, na África. Agora, cheguei no fundo e descobri que estava, o que causou isto? Aqui, escrevendo, este aqui tem para dizer, alguém tem algo para dizer. A melhor coisa a fazer é descobrir a si próprios e onde estava o problema e qual era a razão. Era por causa da aglomeração de tantas pessoas. O governo não permitia. Agora, se os homens cristãos de negócio, qualquer organização nos trouxer ali, então o governo automaticamente, a organização está representada com o governo automaticamente, porque a organização representa, ou está representada, o governo envia proteção militar. Se houver 25 homens ali, de uma denominação, 25 de outra, mesmo assim, não recebem. Os homens de cristãos de negócio é uma organização não representando cada uma, mas todas. Dr. Simon, o cabeça deles, um homem muito bom, tenho de conhecê-lo e conversarmos, estão fazendo reuniões e o resto das igrejas estão ajudando. Eu creio que teremos uma das maiores reuniões na África. Meu ponto era este: quando você sabe que está tentando fazer o que é certo, a primeira coisa que você sente dirigido a fazer, ou qualquer coisa, então examine isso com a palavra. E veja se está certo com a palavra. Não me deixe fazer nada que detenha você. Não importa quantas coisas o diabo coloque, siga em frente. Eu disse à minha esposa e disse ao irmão Wood, quando cheguei ali, alguns amigos, e conheci ontem, tenho cerca de 5 anos aqui que mal tinha tempo para fazer isso, mas o avivamento, ele mesmo, entre as igrejas que tem apagado, você sente isso nesse tabernáculo, sente isso em todas as partes. A morte tem um sentimento de morte, algo que não está certo, porque o reavivamento e o entusiasmo se afastaram do povo. E veja as igrejas. Vocês ficam sentados, o pastor aí tropeçando com uma mensagem outra, e logo se desvia para algum tipo de facção e parece que um golpe mortal vem por todas as partes. Billy Graham falou sobre isso, Oral Roberts, o Sr. Allen teve algum problema, como sabem. Oral Roberts tem esse edifício de 50 milhões de dólares, tudo mais, ele tem uma escola e, bem, ninguém está no campo agora. Saí daqui por uma visão para ir a Tucson para ver o que o Senhor queria que eu fizesse. Ele se encontrou comigo lá em cima, como ele lhes disse aqui que ele faria, e a forma de 7 selos dos anjos, exatamente o que aconteceu. Ele disse, certo dia com o irmão Wood, quando saiu dali, fomos ao mesmo lugar, jogando uma pedra para cima, desceu, ele disse, dentro de um dia e uma noite, você, esqueci exatamente como foram as palavras, verás a glória de Deus. E no dia seguinte, um redemoinho desceu dos céus, e conhecemos a história, como aconteceu isso, quando subiu, perguntaram o que era, eu disse, isso falou 3 palavras em 3 estrondos. Os homens ouviram os estrondos e compreendi o que disse, julgamento atingindo costa oeste. 2 dias depois, o Alasca quase afundou. Tem havido trovões por todo, terremotos, veja, cada dia terremotos sacudindo por todas as partes. Minha última reunião, esta será a minha primeira mensagem a pregar desde então. Eu estava pregando no auditório Biltmore, em Los Angeles, estava falando sobre um homem escolher para si uma esposa. Provavelmente você tem a fita. Eu disse que reflete o seu caráter e ambições, que quando um homem toma uma mulher, ele toma uma jovem para ser esposa, ele toma,
uma moça moderna que seja mundana, comum, mostra se ele se casa com uma beleza uma rainha da beleza ou rainha do sexo, isso mostra o que está dentro dele. Mas um cristão, ele olha para o caráter da mulher, porque ele está planejando um futuro lar com aquela mulher. Seu plano é ter uma dona de casa. E disse, então, de acordo com a palavra dele aqui, nos diz que será a nossa casa futura. Que espécie de esposa ele escolherá, então? Uma prostituta denominacional? Nunca. Escolherá uma mulher que é caracterizada por sua palavra e esta será a noiva. E enquanto estava ali, algo veio a mim e fiquei sem saber de nada por uns 30 minutos. Houve uma profecia. A primeira coisa que me lembro, irmão Mosley e Billy estavam andando pela rua e disse: tu, Cafarnaum, que chamas-te pelo nome dos anjos, que é Los Angeles, cidade dos anjos. Bem, os anjos que se exaltam ao céu serão trazidos para o inferno, pois se as obras poderosas que foram feitas em Sodoma fossem feitas em ti, estariam até este dia em pé. E tudo isso foi inconsciente para mim, bem? E agora entrei em exortação, Cristo, exaltando, dizendo à igreja, eu disse, homens, vocês pregadores, constantemente, contando todo o tempo, fazendo isso da mesma forma, vocês vêm até aqui se a palavra de Deus não fosse nada. E quando eu entendi, disse, há uma escritura a respeito disso em algum lugar. Fui descobrir que era Jesus repreendendo Cafarnaum, perto da costa do mar, e naquela noite olhei nas escrituras, voltando para casa, peguei o livro da história, e Sodoma e Gomorra eram antigamente cidades prósperas, o quartel-general gentílico do mundo, e sabem, aquela cidade, através de um terremoto, afundou-se no Mar Morto. E Jesus ficou ali e disse, Cafarnaum, se em Sodoma tivesse feito as obras que se fizeram em ti, estaria em pé hoje, mas agora você deve ser levado ao inferno. E cerca de 200 anos ou 300 após sua profecia, todas aquelas cidades da costa, continuamente ali, é certo, Cafarnaum, e ela está no fundo do mar. Então, profetizando, Los Angeles estará no fundo do mar. E voltei para casa, fui para a África. Enquanto na África tiveram terremotos, cientistas, vocês viram, isso saiu no rádio, essas grandes coisas, casas ruíram em Los Angeles, em um hotel e assim por diante. E desde aquele terremoto, 2 ou 3 polegadas afundaram, que estava para dentro da terra. Começou no Alasca, foi até as Ilhas Aleutas, cerca de 150, 200 milhas no mar, chegou até San Diego, Califórnia, Los Angeles, saiu outra vez abaixo, na parte norte da Califórnia, um pequeno lugar chamado São José, bem ali embaixo. E esse cientista estava falando em entrevista na televisão, eu assisti, e ele disse, debaixo disso, a lava agitando, e ele disse, debaixo disto, isto é um grande pedaço que cairá, e disse isto, e esse homem, cientista, entrevistando esse cientista, disse, bem, isso poderia então tudo afundar? Disse, poderia? Aqui vai. Disse, bem, naturalmente pode ser daqui a minutos ou a muitos anos. Disse, pode ser daqui a 5 minutos ou pode ser daqui a 5 anos. Mas tão certo quanto estava ali de pé sob a inspiração, colocou o julgamento na costa oeste e então seguiu até aqui em cima com o fundamento de Los Angeles sucumbirá. Isso mesmo, acontecerá. Quando? Não sei. Mas o que aconteceu? Sabem? Somente temos 6 continentes agora, tínhamos 7. Aquele que afundou entre África e Estados Unidos, é a história, você conhece. Agora, se isso afundar, quero que vocês notem, este foi um sermão que preguei quando
Creio que o irmão Lige Perry foi diácono aqui na igreja na época, que eu sei, disse, o tempo chegará. Eu não sabia, até a senhora Simpson me trouxe o sermão outro dia. Está escrito em um livro que o deserto, que o oceano, varrerá o seu caminho até o deserto. Foi 30 anos atrás. E, naturalmente, o mar Salton está a cerca de 200 pés, 60 metros abaixo do nível do mar. Se é aquela grande agitação, aquela terra engolindo assim, centenas de milhas quadradas, centenas de milhas quadradas, afundando na terra, aquela grande onda irá até o Arizona. Claro que irá. Oh, estamos no tempo do fim, a hora gloriosa, a aparição do Senhor Jesus. Disse, haverá terremotos em diversos lugares, confusão, desgraça entre as nações, coração dos homens tremendo de medo, e quando isso começar a acontecer, levantai as cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Oh, que coisa! As nações rompendo-se, Israel despertando-se, os sinais que os profetas falaram, os dias dos gentios contados, inúmeros horrores, retornai ou dispersos aos seus, não deixe de fazê-lo. O dia da redenção se aproxima, o coração dos homens tremem de medo. Estais cheios do Espírito Santo, suas lâmpadas limpas e brilhando. Olhai para cima, vossa redenção se aproxima. Isso mesmo. Falsos profetas mentindo a verdade de Deus, negando que Jesus Cristo é o nosso Deus. Viram um quadro outro dia? Você virá aquela foto ali dos lados, é a própria foto de 7 anjos sendo levantados, virando para o lado direito está a face do Senhor Jesus, olhando para baixo, para a terra outra vez. Lembrem-se, quando eu preguei as 7 anos da igreja, não podia compreender porque Jesus estava ali de pé de branco na sua cabeça, era jovem, levei isso, fui para a Bíblia, ele veio para os dias antigos, os quais seus cabelos eram brancos. Jesus tinha apenas 33 anos e meio na sua crucificação. Telefonei para o irmão Jack Moore, um teólogo, ele me disse, irmão Branham, esse é Jesus em seu estado glorificado. Disse, após sua morte, sepultamento e ressurreição, voltou para isso. Isso pareceu bem para um teólogo, mas não estava bem certo. Fui lá em cima, comecei naquela primeira era na igreja, o Espírito Santo revelou. Vocês têm isso nas eras da igreja, creio que os livros distribuídos agora, e mostrou que Jesus era o juiz. Havia uma peruca branca que usavam antigamente, colocavam a peruca e usavam como juiz. A Inglaterra ainda faz assim. Quando você tem uma autoridade suprema, e quando tem uma autoridade, viramos para o lado, aquela foto, está ele, o seu cabelo negro, você pode ver isso de lado, e sua barba com a peruca branca, é mais alta autoridade, é o Filho amado a ele ouvir. Aí está ele com aqueles anjos, a mensagem a qual, rompendo daqueles 7 selos que revelou, a semente da serpente, todas essas coisas aqui, isso mostra que é o seu próprio, a suprema autoridade, ele é supremo, ele tem uma peruca, cobertura. A Bíblia diz que ele mudou a sua fisionomia, mudou-se em morfe. A palavra vem do grego, em morfe, significa um ator grego e representa muitas cenas. Hoje ele mudou-se em morfe. A palavra vem do... E é uma coisa do ato, é outra coisa. E ele era Deus e o Pai e o Filho em outro ato. Deus, o Espírito Santo nesse ato. Aí está ele, a sua palavra permanece suprema. Estamos vivendo nesses últimos dias. Voltando da África, outro dia me sentia cansado. Veja, é noite lá agora e você tem de se ajustar. Quando eu tinha me ajustado, voltamos. Tivemos uma viagem maravilhosa, uma das melhores que já fiz na vida. Billy tem algumas fotos, talvez tenha algum tempo para mostrá-las em algum lugar, a jornada. Eu tive um sonho. Por algum motivo, sempre sonhei que estou de novo no serviço público. Pensei que eu estava meio lento no trabalho. Me deram liberdade, achei... Em vez de sair para uma caminhada, examinar as linhas, cobrar as contas, que eu deveria estar fazendo... Disse, bem, eu vou estar sozinho, fui nadar. Cheguei, troquei de roupa para a roupa de banho. Estou sozinho. Pensei, bom, não é certo. A empresa, que estranho. E aí pensei, bem, o dinheiro que arrecadei no trajeto, tinha misturado o dinheiro do percurso com da patrulha e falei, bom, o dinheiro que eu arrecadei aconteceu igual comigo, porque eu estava pulando aqui, perdi todos os recibos e agora tenho o dinheiro deles e o meu misturado. Como vou saber quem pagou a conta?
É o que acontece comigo, não prestar atenção. Pensei, não é certo. Só posso fazer uma coisa, ir ao superintendente e contar-lhe. Era Don Willis. Disse, Don, perdi os recibos aqui, está todo o dinheiro que tenho, e aqui está o dinheiro deles. Deixe isso aqui, deixo aqui o caixa. As pessoas, quando vierem, vão ter um recibo de que recebi a conta deles. Provavelmente as pessoas sentadas aqui, que eu sei que naqueles dias eu dava um recibo, sabe? Seria uns 10 centavos, uns 10% se deixassem a conta vencer. E $1,50 seria 15 centavos a mais. Então gostávamos de conversar, e eles deixavam a conta vencer, às vezes, e ia conversar com eles. Davam 15 centavos para sentar e acertar as coisas, bem, e ficavam lá, e tantas contas se acumulando, não conseguia cobrá-las todas. E pensei que era a única maneira que eu podia fazer. Acordei. A casa em que morávamos, a irmã Larson, acho que não está aqui, ela tem sido muito gentil conosco, e não gosta que eu diga isso, mas ela é senhora muito boa. Temos morado lá, e ela tem 2 apartamentos, eles são pegados, alugamos ambos, e minha esposa e eu dormimos aqui no apartamento, e há 2 camas de solteiro. E acordei, ela ainda não tinha acordado, em pouco tempo acordou, acenei para ela, olhou para mim, piscou várias vezes. Dormiu bem? Não. Eu disse, tive um sonho. Um dos sonhos mais terríveis, sonhei que estava naquela empresa de serviço público. O que foi que fiz? Eu me lembro, como jovem, andava por todas aquelas linhas em Salem, Indiana, entrava, comprava um café da manhã, tigela de mingau, e aquele sol quente, tomava café da manhã, e aquilo me deixava doente. 10 centavos da minha mesada. O superintendente veio e falou comigo, vocês sabem o que disseram na reunião? Quem é aquele bobo lá que põe 10 centavos pelo café da manhã? Devem entregar pelo menos 50 centavos. Agora, todos sabem que 50 centavos era bastante para um café da manhã naquela época. Bem, não como muito. Bem, os outros 50 centavos, deve dizer 50 centavos. Eu disse, bem, não, eu não faço isso. Vá e faça desse jeito. E esse era o meu superintendente. Então, pensei bem o que posso fazer. Tenho de cobrar 50 centavos, só com 10 centavos. Eu saía, procurava as crianças, não tinham tomado café da manhã, 40 centavos para o café da manhã, e pensei bem o que eu poderia, talvez isso é o que ele tenha contra mim. Eu me lembro aqui, não faz muito tempo, eles iam a patrulha, destruíam aquele quintal, diziam, envia-nos uma conta, sabe o que eles têm direito de patrulhar, mas tem que pagar pelos danos. E respondi, se eles não me devem nada, pensei, eles vai pagar por todos aqueles 40 centavos, eles tenham gasto 20 ou 30 dólares durante todo esse tempo dando para crianças, talvez sejamos, com isso, sejamos o que acontece. Continuei sonhando. Eu tinha uma grande árvore ali, crianças brincavam, um patrulhão por helicóptero entrou, o rapaz disse, Billy, que tal cortarmos aquela árvore? Ele disse, não corte, vamos podar. Disse, irmão Wood, vamos podar. Bem, farei os homens, falarei com eles, eles podarão. Olha, não corte, não vou cortar. Ele disse, eu fiz uma viagem, né, quando voltei, tinham cortado até o chão, poderia entrar com o processo? Poderia? Eu disse, Senhor, isso deve cancelar, eu sei isso, esqueci disso, eu estava tudo bem e deixei assim. E eu ainda tinha aquele sonho. Quando acordei outra manhã, disse, bem, a primeira coisa que fazemos essa manhã, vamos levantar, orar juntos, depois oramos à noite para ir para a cama. Depois que ela disse café da manhã para as crianças, comecei a orar. Eu disse, Senhor, devo ter sido um homem terrível. Já fiz coisas que eu não posso me distanciar daquela empresa de serviço público. Entrei, tomei banho, saí. E algo parecia me dizer, talvez esteja faltando no seu trabalho. Pensei, já se passaram cerca de 5 anos e não tenho feito nada, só espero nele. E de pé ali outro dia, construir uma nova casa para nós ali. O irmão Mosley veio, estava falando sobre isso. E isso é um presente do meu pai. E ele começou a chorar. Veja, ele disse, se desejam os seus lares, casas, terras, pais, mães, vos darei casas, terras, pais, mães, 100 vezes mais nessa vida, no século futuro. Eu disse, veja, tive que deixar o tabernáculo, que tanto amo, minha casa que o Senhor me deu aqui, eu tive de sair dela e ele me deu isso em troca. Eu disse, é maravilhoso, sabe? E ele começou a chorar.
Bem, eu disse, eu tive de vir aqui, me separar, vir a esse deserto, e pensei, será que Deus me levaria a um deserto aqui onde só existem escorpiões venenosos, lagartos, gelo? Não só um deserto, onde faz calor, mas espiritualmente é um deserto. Não há vida espiritual, de forma alguma das igrejas, elas são contra. Bem, eles não viram tal coisa em suas vidas, nem mesmo temos igrejas aqui para ir ou algo assim. E as pessoas quase morrem espiritualmente e percebo isso nas pessoas que se mudam para lá. Veja a diferença olhando para isso. Portanto, você permanece sob o Espírito de Deus e sua vida se tornará doce, terna, como a água que produz esta grama em brotos tenros. Essa grama não cresceria no Arizona, essas árvores seriam cactos, folhas enrolariam, espinhos. Assim acontece quando há uma seca na igreja, sabe? E você, é preciso as águas suaves da chuva para amolecer alguém e assim produzir folhas de sombra para o peregrino que passa. Então, algo me diz, talvez você esteja negligenciando a obra de Deus. Então, orei por uma visão e Mera tinha acabado de me dar uma nova Bíblia e o irmão Brown e o Ohio comprou-me uma nova Bíblia, ambos ao mesmo tempo, no Natal, eu fui e comprei uma das novas Bíblias. Eu disse, Senhor, no passado, tu tinhas Urim, Tumim, agora... Deixe-me dizer isso, claro que não, isso se encontra, não está sendo gravado, por isso eu peço, deixe-me dizer, não façam isso, é bom, mas eu disse, Senhor, antes, quando o sonhador tinha um sonho, levavam o Urim Tumim, e se o Urim Tumim respondesse, brilhando as luzes, uma luz sobrenatural, o sonho era verdade, eu disse, mas aquele sacerdote... E aquele Urim Tumim foram abolidos. Agora, sua Bíblia é Urim Tumim, Senhor. E eu nunca faço isso, mas eu pedi e orei para me dar uma visão e me dizer por que estou tendo esses sonhos, o que fiz, se é algo de mal, se fiz algo que a pessoa fala comigo, eu irei consertar isso. Se devo uma empresa, serviço público, fiz algo errado com eles, outra pessoa ou contigo, fala comigo. Quero consertar. Vamos consertar isso, mas espere. Até mais tarde, pode ser. Se esperar muito, pode ser tarde demais. Vamos fazer isso agora. E eu disse, certamente haverá algo nesta palavra de Deus entre Gênesis e Apocalipse, algum personagem ali com que lidaste, e eu estava na mesma situação, na minha dúvida. E se alguém faz algo e tu corrigiste, então deixa-me abrir a Bíblia, e se houver alguém, não importa o que tenha feito, que aplique-se a mim. Onde eu errei, ou algo que eu fiz... o que eu não tenha feito, deixa-me ver em algum personagem. E fechei os olhos, abri a escritura em Gênesis 24:7. Eliezer, o servo fiel de Abraão, o servo modelo da Bíblia, sendo enviado para encontrar uma noiva para Isaac. E senti arrepios, claro, isso está de acordo com o resto da minha mensagem, tirar uma noiva. E disse, juro que não tomarás uma noiva destas, mas irá para o seu próprio povo. Ele disse, se a mulher não quiser vir comigo, ele disse, então estarás livre desse juramento, e o Deus do céu enviará seu anjo para te guiar. Saiu a orar e encontrou a linda Rebeca, que se tornou noiva de Isaac. Mensagem perfeita de volta à palavra. Vá tirar aquela noiva. É um dever, para isso estou aqui, é o que estou tentando fazer, chamar uma noiva. Lembram na Califórnia aquela entrevista sobre a noiva pré-estreia? Tinha aqui como que a noiva subiu, vê-la passar, eis que diante da Miss América e Miss Ásia apareceu horrível, a mesma noiva passa outra vez. Uma delas saiu da fila, estava colocando na fila duas... E era o que era para eu fazer. Guardo aquela noiva na fila procurando. Eu disse, Deus, vou para casa, renova meus próprios votos. Outra vez começarei de novo. É o que estamos planejando fazer. É o que era para fazer. Que estávamos aqui. Acho que seria bom se começássemos o 18, próximo domingo de manhã, domingo à noite, ou domingo seguinte. Quantos acham que seria bom? Obrigado. Agora, quero que façam algo. Se notificou qualquer pessoa que haverá uma reunião no dia 28, por favor, avisem-lhes que uma carta ou algo assim, que não queremos pessoas que venham e fiquem decepcionadas, pois não conseguimos o auditório. Não conseguimos, e então, porque a última reunião, acho que tivemos, havia tantos, tudo mais, que sabe como é o público. Estamos nos últimos dias, só isso. E eles alegam que as pessoas entravam, atrapalhavam a escola, chegavam ali cedo demais, algo assim, ficavam apertados, bombeiros não aceitam, sabem?
Então, estabeleceremos aquelas taças e aquelas trombetas que eram colocadas ali. E vem outra coisa, e mesmo as taças, vem tocar as trombetas. Nós queremos pegar tudo de uma vez e atar tudo. Quantos já leram os escritos do irmão Veio naquilo que está gramatizando para mim? Já leram 2 ou 3. Creio que a irmã Veio fez isso, anotou. Digamos, irmã Veio. Então, agora, vamos para os próximos 15, 20 minutos. Ler uma escritura que eu tenho um livrinho aqui. Disse... Creio que foi para o irmão Veio, ou para quem foi? Creio que Roy Borders, irmão Veio, comprou um livro para mim. Desejo ler um pequeno texto. Se alguém outra vez olhar, chama de anotações, como desejo pregar a respeito da estrela da manhã. Eu quero pregar algo e fazer tudo isso em símbolos, são rabiscos, ninguém consegue entender. Agora estou fora, acho que qualquer coisa tenho dirigindo pela estrada e às vezes o carro se mexendo e eu anotando e faço uns sinaizinhos e riscos. Como eu quero pregar sobre a estrela que desce e a pirâmide e tudo, a estrela de Davi, 5 pontas, e sei onde estou indo nas escrituras, e Moisés, certa vez, fazendo umas pequenas pegadas assim, e eu tenho muitas dessas, pensei nesta manhã atrás, quando pensei que falaria sobre este assunto, por alguns minutos, e demoraria uns 20 minutos, então não vou tirar o culto do irmão Neva esta noite, não tirarei do irmão Neva, vou descansar estas noites, o Senhor permitindo, domingo de manhã, começaremos o culto e todos me ajudem, oraremos, porque eu tinha no coração. E bem, disseram, poderíamos ir até Louisville, o New Albany, reunião tinha de ser para Jeffersonville. Eu irei a Louisville, New Albany, em épocas diferentes, mas tinha que ser aqui em Jeffersonville. Agora, falemos com ele um minuto. Senhor Jesus, somos com certeza um povo abençoado acima do nosso pensamento, acima da nossa compreensão. Pois, se houvesse um nobre em nosso meio, como aquelas personalidades de algum país ou diplomata, os pensamentos, seria maravilhoso ter tal pessoa assim em nosso meio, mas hoje temos o Deus do céu. Não apenas em nosso meio, mas em nós, morando, vivendo sua vida através de nós. E somos tão agradecidos por isso, Senhor. Está além do nosso entendimento, naturalmente. Mas agora, falando sobre cultos e ir até a África, as coisas que temos tentado preparar para esses poucos dias aqui em Indiana. E, de algum modo, Senhor, e possas ser tu nos dirigindo quanto à tenda, aquela visão que se cumpra, para que então a tua vontade seja feita. Entregamos isso melhor do nosso entendimento. Então rogamos, Senhor, que se houver alguma coisa contra a tua vontade, faças conhecido a nós, para que seja a tua vontade perfeita. Agora abençoa-nos esses próximos minutos, fala conosco através da tua palavra, Senhor, pois a tua palavra é a verdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Abramos a Bíblia em Marcos, capítulo 8. Agora, só uma pequena mensagem curta aqui, que eles possam falar a respeito da palavra e depois testificar sobre ela e tal. Marcos capítulo 8, começando com o versículo 34 ao 38, o resto do capítulo. Gosto de ler o que ele disse, porque eu sei que é a verdade. Agora, nós, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que quiser salvar a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quero tirar um pequeno tema daí, se puder chamar assim, chamando envergonhado. Sabem, gosto disso. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele. Agora, a palavra envergonhado pode também ser traduzida como com vergonha. Sabe, você fica com vergonha quando fica envergonhado. Outra coisa que estar envergonhado mostra que você não está certo do que está falando. Se sabe do que está falando, tenha segurança que você sabe que está falando. Você não está envergonhado, mas se sente-se forçado, fora de lugar, mostra que você não tem certeza. Note, há muito disso hoje, principalmente quanto ao assunto do qual falo, envergonhados da palavra. Agora ele e a palavra são a mesma coisa. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, quem se envergonhar de mim e de minha palavra, ele e sua palavra são um. Então, estando envergonhados dele. Agora, observamos hoje que se alguém disser, você é cristão, é muito popular, eu sou cristão, vem. Mas você crê na palavra de Deus, onde ela diz, estes sinais seguirão aqueles que crerem? Mesmo ministros no coração, vem. Você tem vergonha de dizer quanto à cura divina? Tem vergonha do evangelho completo? Tem vergonha da sua palavra, da experiência? E quanto à sua palavra, essa é a sua palavra, é feita carne em você. Então, a palavra dele tem de viver ela própria. Em cada geração, ela viveu nos dias de Moisés. Porque naqueles dias a Bíblia diz em Hebreus 1, Deus, de diversas maneiras, falou com os pais através dos profetas. E aqueles profetas, a igreja também ficou tão torcida que quando aqueles profetas, aqueles desafiadores, mensageiros de Deus vieram sem igreja, denominação, organização, sem nada e desafiaram reis, reinos, igrejas e tudo mais, quando os sacerdotes foram trazidos eram levados diante dos sacerdotes, não tinham vergonha porque tinham assim diz o Senhor diretamente dele. Se você notar o profeta, no sentido da palavra do Antigo Testamento, quando ele dizia assim, diz o Senhor, sabe, ele ia diretamente na frase que era para fazer o lugar de Deus. Note, quando ele se colocava diante dele, o assim diz o Senhor, ele entregava a sua mensagem, a qual Deus estava falando através dele. Assim diz o Senhor. Acho, quanto aos profetas da antiguidade, quando vinham com a mensagem, e isso deixava os reis envergonhados, e ela fazia com que as pessoas se sentissem desconfortáveis, mesmo os sacerdotes, porque eram para ser líderes, homens religiosos. E quando a palavra vinha dessa forma, ela expunha tudo e eles se sentiam envergonhados, com vergonha. E muitas vezes vemos isso, muitas vezes hoje, você diz, sou cristão. Você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Vejam, ficam envergonhados. Alguém diz, pertence àquele grupo lá, que faz aquela gritaria, toda aquela cura divina. Muitas vezes os cristãos, eles dão para trás. Eles querem anunciar que tem uma denominação, sou batista, presbiteriano, luterano. Eles não têm vergonha disso quando chega para ser um cristão, quando se trata disso, que ele pode tomar a palavra de Deus exatamente da maneira que ela é. Então, ficam envergonhados disso.
E eu não pertenço a nenhuma denominação e tem vergonha de dizer isso. Eles têm que estar como o restante do mundo representados por alguma organização. Agora, recentemente aconteceu, nos dias de Lutero, para reconhecer-se como luterano, um seguidor de Lutero, quase significava morte para a Igreja Católica, contra a Igreja Católica. Nos dias de Wesley, saber que havia desafiado a Igreja Anglicana era quase pena de morte para os anglicanos. Anunciar que você era metodista dos dias pentecostais era quase uma vergonha dizer que você era pentecostal, porque você rapidamente era contado como um santo rolador, algum falador de língua, algo assim. Agora, se organizaram e seguiram com o restante do grupo. Agora, quando chegar a hora da chamada, que você não pertence, é muito popular dizer, eu sou pentecostal, presbiteriano, luterano. Quando chegar a hora de você sair e se firmar na palavra, eu não pertenço a nada disso. Aqui, envergonhado, Jesus disse: se te envergonhares de mim, então me envergonharei de ti. Por quê? Ele se envergonharia de você porque você clama ou afirma pertencer a ele, sendo que você não o segue. Ou quem seria se ele dissesse: esse menino, esse é meu filho, e voltasse e dissesse: quem? Eu sou seu filho? O que você acha que eu sou? Isso me deixaria com vergonha, seria contra o meu filho. E essa maneira que é assim, a cristandade acontece assim. Você é chamado por um nome de denominação, aceita a paternidade da denominação, mas quando se trata de aceitar a paternidade da palavra de Deus, Cristo, não, ficam com vergonha. Não quero dizer, falei em línguas, louvo o Senhor. Não estou amarrado a nada disso, sou servo de Cristo. Oh, que coisa. Isso acaba com eles. Outra noite, um grande orador veio entre os homens de negócio do Evangelho pleno em Chicago. Permita-me dizer algo aqui um minuto, desculpe-me, mas muitas vezes pensa-se, eu também, é aquilo a respeito do que falamos, que a verdade da Bíblia não passa por cima do povo, mas isso aqui passa. Às vezes, não levam em conta, mas eles, na verdade, têm essa intenção. Estão tentando encontrar você para ver onde você está firmado. Como a história conta a respeito de um grupo de bêbados que estava dificultando as coisas quanto à cristandade, o homem disse: eu sei, a minha esposa bem, eu não creio nisso. Ele disse: vamos todos lá, agir como se estivéssemos bêbados, vamos até lá em casa, façam tudo o que puderem. Prepararam tudo aqui, jogou e aí eles chegaram lá, jogaram os ovos no chão, assim, comportando dessa maneira, e foram lá, e ela foi, começou a varrer, tal, e cantando um corinho: deverá Jesus carregar a cruz sozinho e todo mundo estar livre? Há uma cruz para cada um, e há uma cruz para mim, esta cruz sagrada carregarei até a morte me libertar, e então para casa irei usar uma coroa. Aquele bêbado disse: eu não te disse? Disse: ela é cristã. Bem, estavam testando, e às vezes no mundo descobri que ele o testa. Então, nunca pensei que isso aconteceria, mas no último sábado à noite, creio que foi o domingo à noite, um grande orador, uma pessoa, citar o nome das pessoas, mas está tentando, trabalhando exatamente o contrário. Eu estou tentando consertar essas igrejas, tirando o movimento ecumênico. Este homem está tentando colocá-los ali, então... Ali os homens de cristãos de negócio, porque numa reunião em Chicago, achei que eu estaria lá na África durante essa época, então não podia participar. E esse homem disse, ele subiu e disse: o maior movimento, a maior coisa que está na Terra agora, que nunca esteve, todas as igrejas estão retornando para a Igreja Católica, no movimento ecumênico, os católicos esperam o Espírito Santo. Que armadilha do diabo. E este líder, irmão Shakarian, o presidente dos homens dos negócios internacionais, levantou-se e disse, depois que ele sentou, e disse: isso não é da maneira que ouvimos. O irmão Branham disse que este movimento ecumênico levará todos à maca da besta. E o homem sentado na plataforma disse: e levarás para a maca da besta. Ele disse: somos inclinados a crer que o que ele diz é verdade. Veja, venha do nosso lado. Ele disse: quantos de vocês gostariam de ver o irmão Branham vir ele dar o lado verdadeiro? E mais ou menos umas 5.000 pessoas gritaram: venha um dia, venha.
Irmão Carl Williams me telefonou e disse, irmão Branham, saí aquela multidão e até que fizeram um monte de notas de $100 ali na minha mão para pagar a sua passagem de avião para ir e voltar depois. Vem somente por um dia. Vem aquelas pessoas, aquela palavra está entrando em lugares que às vezes não sabemos, mas quando você, não importa o quanto o mundo esteja contra, ou quantas denominações contra, Deus prova que é verdade. Quando a grande hora finalmente chegar, coisas que talvez não pensássemos que aconteceriam, isso mostra que você não tem certeza e que você tem vergonha. É melhor não discutir o assunto com vergonha dele. Mas como pode um homem que está cheio do Espírito Santo, como pode um homem cheio do poder de Deus e amor de Deus em seu coração, falar com um homem uns minutos e não mencionar nada a respeito do amor que está no seu coração? Você isso não pode. Deve haver isso. Naquele dia do qual Jesus estava falando, as pessoas têm vergonhas da palavra do Espírito de Deus que age dentro deles, mas quando a verdade é esclarecida para as pessoas, Deus, Ele próprio, revela-se através da palavra. Agora, qualquer um sabe que há clamores que são horríveis, fazendo qualquer tipo de clamor, isso nesses dias aqui, mas se há uma verdade, ela deve ser através da palavra, porque dizem que tiveram todos os tipos de coisas, olhos que saem da mão e o sangue caindo das mãos das mulheres em suas costas e com sangue e os sapatos, e levantavam os seus sapatos, derramavam óleo, e sapos pulando e saltando pela plataforma, e todas as espécies de coisas assim. Não há isso na Bíblia, não há promessa para isso na Bíblia. Somente disse que nos últimos dias estaria tão próximo que enganaria até os próprios eleitos, se possível, mas não há escritura para isso. Mas quando chegar a essa genuína e inalterável palavra de Deus, confirmada por Deus, ela parece até mesmo deixar envergonhado outro grupo do lado radical. Há um embaraço a respeito, mas isso é a realidade para um homem ou uma mulher, rapaz ou moça, que realmente seja um cristão genuíno. Quando Deus faz a promessa do batismo com o Espírito Santo, você recebe algo que estabelece dentro de você que não há nada que possa ocupar o seu lugar. Quando um homem, uma vez, encontra a Deus e não alguma obra emocional, entusiasmo, credo ou dogma, um conforto quanto a si mesmo, mas quando ele realmente chega no ponto, como Moisés chegou lá no deserto, andar face a face com Deus Todo-Poderoso, e você vê a voz falando com você, com a palavra e a promessa da hora, há algo que faz isso, algo em você. Você não fica envergonhado disso. Veja, agora, vamos dar uma olhada agora, durante os próximos 15 minutos, há pessoas que recebem certas experiências. E ao falar com vocês hoje, não como igreja ou como uma denominação, falo com vocês como indivíduo, não porque você vem aqui nesse tabernáculo, porque eu amo você e vocês me amam, não por causa de outras coisas. Deixe-me lhes falar como um mortal que está, algum dia, você terá que chegar ao fim da vida. E talvez eu não esteja lá. E outro pregador talvez não esteja lá. Mas há somente um qual pode encontrar-se com você lá, e é Deus, e você ouçam. E não é ser minha mulher é boa cristã, meu marido é bom cristão, mas eu estou correto com Deus. Não porque o meu pastor se encontrou com Deus, meu diácono, mas eu me encontrei com ele, não porque eu gritei, falei em línguas, mas porque eu me encontrei com ele como uma pessoa. Então você nunca se envergonhará disso. Algo que é tão perfeito e puro, verdadeiro. E lembrem-se, você pode encontrar um espírito que age como Deus, encontrar um espírito que age como... Pode encontrar um espírito que faz isso, aquilo... Siga um pouquinho e veja como ele se compara com a palavra de Deus. Você pode encontrar um espírito que lhe dará a você
mostrará que está salvo, um sentimento glorioso, você clamará, então, quando vem e nega a palavra, como pode o Espírito Santo, que escreveu a palavra, como pode negar a sua própria palavra? Aquele Espírito deve pontuar cada palavra com um amém. Se não acontecer, então nunca se encontrou com Deus, encontrou um espírito enganador, e o mundo está cheio disso hoje, mas quando você vê Deus ser e fazer a afirmação de que fará algo, então acontecer vez após vez, você tem um genuíno Espírito de Deus. Como poderia um Espírito estar em um homem, o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, então negar que não está certo, que foi por um outro dia? Ele disse, a promessa é para vós, vossos filhos, aqueles que estão longe, tantos quantos nosso Deus, Senhor nosso Deus, chamar. Foi Atos 2:38 isso. Como pode um Espírito não aceitar qualquer coisa diferente e ser de Deus? Quando Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se alguém dissesse, creio que ele foi um filósofo, um bom homem, ele foi profeta. Eu estava conversando outra noite com o rapaz George Smith, que namora a minha filha Rebeca, um ótimo rapaz. Ele cantou aqui no Tabernáculo Batista e acabou de dizer, tire o meu nome disso, eu não quero nada a ver com isso. É uma jovem. Estavam fazendo uma conferência em certa igreja batista nas colinas e são firmes contra mim, todos ali. E agora eles não têm nada contra mim, é contra esta palavra. Eu, como homem, eles nada podem dizer contra mim, nunca lhes fiz mal, mas é disso que eles estão com medo. Agora eles estavam tendo uma reunião lá, ou melhor, iam ter um missionário para as últimas 3 noites dessa grande conferência, nas colinas, onde é frio. E aconteceu que esse missionário subiu, veio com Marcos 16 e disse a muitas pessoas hoje que não conseguem crer na cura divina. Eu estive na Índia, sou hindu. E quando um homem aqui dos Estados Unidos chamado William Branham estava, o pastor começou a mexer-se, disse, a minha esposa estava morrendo de câncer, eu era cego, algo assim. Ele orou por um de nós. E o outro citou da audiência, nem sabendo a nossa língua, e falou o poder de Deus. Ele disse, estamos aqui curados. Tentaram fazê-lo calar, mas não conseguiram, bem, em suas conferências. Então, negaram que qualquer coisa. E alguns, a irmã desse rapaz ficou em estado que não tinha nem conseguiu dizer nada. Queriam saber se ela não tinha nada para dizer. E uma das senhoras disse, ora, creio nisso. Rebeca e Jorge foram ver essa senhora. Ela tinha uma mocinha que estava sofrendo retardada um pouco, então me pediram para ir lá visitar a mocinha. Certa noite fui lá, a senhorinha estava sentada, eu disse, a senhora é cristã? Ela disse, não sei se sou ou não. Bem, ela não era retardada, somente o espírito do diabo. E não viam isso. E pega você e você não nota. Então a violência vence a pessoa e ela não sabe. As mulheres que saem por aí nas ruas vestidas de shorts não enxergam. Poderiam provar e jurar que elas nunca fizeram nenhum mal contra seus maridos, mas no coração delas, elas não enxergam, mas o espírito do diabo as tomou, estão possessas por isso. Para que uma mulher queria tirar roupa diante de um homem? Há somente uma pessoa que fez isso na Bíblia e era louca. Outras tentaram cobrir-se. E ele é tão astuto, sutil. Você tem de se cuidar e comparar-se com a palavra de Deus e ver onde está firmado. E esta jovem disse, me disseram que fui batizada quando eu era criança, eu não sei se creio ou não. Eu disse, não creio em Jesus Cristo. E ela disse, bem, não sei se creio ou não. Ela disse, alguns truques, eu não creio nisso. Eu disse, claro que você não crê nessas bobagens, truques. Mas você crê que ele foi o Filho de Deus? Ele pode ter sido.
você crê que ele é o mesmo hoje? Que Deus a salvaria? Eu disse, alguma coisa assim, sobre aqueles milagres, coisas assim. Eu não creio em nada sobre isso. Eu disse, o que você faria se você tivesse sentado em uma reunião e visse Deus, o Espírito Santo, que é o único Deus que existe, operando entre o povo, Deus em sua paternidade, na coluna de fogo, os profetas, Deus em seu filho, então Deus em seu povo, são atributos de Deus, um grande Deus, isso cobre a eternidade. Eu disse, o que diria se ele, no meio do seu povo, fizesse um cego enxergar, um surdo ouvir, olhar para a audiência e dizer o que estava de errado com eles, como ele fez quando ele estava na Terra. Ele disse, eu creio que isso seria um horóscopo. E eu disse, você está pior do que imaginei, seria melhor se você estivesse louca. Você não teria que responder por isso. Mas eu disse, você está possuída por um espírito mau. E disse eu, quando Jesus contou à mulher ao poço sobre seus maridos, quando ela olhava para o povo e quando ele olhava e conhecia seus pensamentos, você chamaria isso de horóscopo? Veja, tão envolvida com a denominação chamada luterana que qualquer coisa contrária seria errada. Agora Deus quer homens que estejam envoltos na palavra. Qualquer coisa contrária a ela é errada. Jesus disse, seja a palavra de todo homem mentira e a minha, a verdade. Havia um homem numa era muito científica chamado Noé. Não tinha vergonha da palavra de Deus. Deus se encontrou com ele e conversou com ele. Ele sabia que era Deus e disse, vai chover. Nunca havia chovido, mas creu que iria chover. E a fé que ele tinha, não tinha vergonha de exercitá-la. Levou 120 anos para construir uma arca quando o mundo estava contra ele. Ele não tinha se envergonhado da palavra de Deus em seu dia. Deus o salvou com a sua casa por causa disso. Houve quanta loucura, isso pode parecer para outras pessoas, mas para ele se encontrou com Deus, não importava quão científica era e o que era contrário. Isso disse que não, diria que não aconteceria, mas ele se encontrou com Deus. Quando você sabe que é quando você está falando com ele, você pensaria que seria uma coisa boba quando eu sei que há poucas pessoas no mundo que asseguram, se agarram ao que eu digo, será verdade, e dizer, assim diz o Senhor, eu vou para o Arizona, lá eu me encontrarei com os anjos em uma nuvem. Bem, haverá um grupo de homens ali de pé para ver isso acontecer. A outra noite, falando sobre isso, Los Angeles afundaria no oceano, mas quando você tem de encontrar-se com Deus, e um Deus que não falha, o Deus que faz exatamente o que ele disse que faria, ele sempre tem feito assim. Então, você não tem vergonha disso, você não terá de voltar atrás, sentir-se envergonhado. Você pode dizer ao mundo todo, e se um homem encontra-se com Deus, fala com ele, e a realidade de Deus se torna real no seu coração, então ele não se envergonha disso. Noé não tinha vergonha, parecia loucura para o mundo, mas para ele não. Moisés, quando estava diante de Faraó, não estava envergonhado de dizer a Faraó as coisas que aconteceriam, porque ele havia se encontrado com Deus e Deus falou-lhe na sarça ardente. Moisés disse, sou gago, foi o que ele tinha, problema vocal. Ele disse, aí vem Arão, você será Deus para ele e ele será profeta para você. Sei que ele pode falar bem, mas estarei em sua boca. Quem fez o homem falar? Amém. Eu gosto disso, isso é Deus. Quem fez o homem ser surdo, mudo? Quem fez o homem falar? Deus fez. Ele disse, Senhor, mostra-me tua glória. Que é isso em sua mão? É uma vara. Jogue-a no chão. Virou serpente. Ele disse, apanha de novo. Transformou-se outra vez. Deus coloca a sua mão e lepra. E depois outra vez e voltou ao normal. Eu sou Deus. Então ele chegava diante de Faraó e dizia o que era para dizer. Dizia, será assim e assim. Apanharei, jogue para cima, diga assim, diz o Senhor, que as pulgas virão sobre a terra. E as pulgas vinham. Tomava água, derramava no rio, dizia assim, diz o Senhor, e todo o rio, tudo mais se transformou em sangue. Chamou granizo dos céus.
E vocês sabem, nos últimos dias estas pragas têm de se repetir. E lembrem-se, um adultério. Nos tempos da Bíblia, sua pena era morte por apedrejamento. E a igreja incrédula será apedrejada até a morte com pedras de granizo. Foi uma vez a maneira de punição de Deus. Apedrejará este mundo incrédulo como uma geração adúltera. Ele apedrejará dos céus com pedras de granizo pesando 45 quilos. A igreja adúltera morrerá. O mundo adúltero morrerá debaixo da punição de Deus sob um apedrejamento, como era feito no princípio. Acerte-se com Deus, igreja. É o que todos devemos fazer, voltarmos a Deus. Aquele rosto barbudo, cabelo branco, barba, careca, braços magros, 80 anos, Elias, sentado no deserto olhando para o pecado do povo. Deus falou com ele e disse: desça lá e diga a Acabe que nenhuma gota cairá do céu até que você chame por ela. Posso ver seus olhos olhando com aquela barba branca, aquela vara na mão, andando pela estrada como um menino de 16 anos. Chegou à presença do rei e disse: nenhuma gota cairá do céu até eu chamar. Não estava com vergonha de Deus ou de sua palavra, dizia ao rei ou qualquer pessoa. Não estava envergonhado, não tinha de se esconder. Acabe, você será. Isso me faz lembrar de nós mesmos. Já disse às pessoas: estou chegando ao ponto que preciso de mais fé. É porque estou agora em casa para conseguir uma nova abertura de fé. Parece que quando se ora por pessoas, você tem que pedir desculpas. Senhor diabo, por favor, poderia se mover e deixar... Não, a fé tem músculos e cabelo no peito. Quando ela fala, tudo se cala. Não vai, diga: diabo, se move. Saia daqui! Sou filho de Deus, comissionado por Deus, deixa-os. Sai. Você não tem que ser educado com o diabo, não tem nada a ver com ele, não se envergonhe da palavra de Deus ou da comissão, não se envergonhe de quem você é. A única vergonha que tenho é de ser um Branham. É o meu nascimento terrestre. Tenho vergonha das minhas falhas, mas como seu servo não tenho vergonha. Não me envergonho da sua palavra, seja denominações, reis, potências ou o que for. Estou pronto para dar uma resposta. Deus chamou. Moisés foi diante de Faraó. Não estava com vergonha de dizer que eles não comprometeriam e tomariam demandaria tantos dias ao deserto. Disse algumas mulheres lá atrás com filhos. Disse: todos iremos, nem mesmo uma unha ficará para trás, levaremos nosso gado e tudo. Não tinha vergonha porque havia entrado na luz da libertação. Por isso é que um homem ou uma mulher doentes ou qualquer coisa, uma vez que esteve na presença de Deus, sabe que Deus os cura, você está pisando na luz da libertação. Você não se compromete com nada. A libertação estava no coração deles, dele, porque ele havia se encontrado com Deus. Disse: eu sou o Deus de Abraão, o qual deu a Abraão a promessa. É tempo da redenção, da libertação está à mão. Estou te enviando lá para libertá-los. Tem que ser educado quanto a isso? Não. Faraó poderia ter matado, ele era um homem, ele era um escravo, poderia ter matado, mas ele não se envergonhou da palavra, ele não veio de joelhos e implorou a Faraó nada. Ele disse: eu vim para levá-los. Faraó disse: bem, você não pode levá-los. Ele disse: está bem, então haverá pulga sobre a terra até que passe por dificuldades. E isso é o que aconteceu. Disse: oh, Moisés, tiras aqui. Ele disse: está bem, agora você se arrependeu. Disse: bem, você pode ir lá só tantos dias no deserto. Ele disse: então as pulgas virão. Amém. Disse: as trevas virão. Estava escuro e eles não podiam ver um ao outro. E finalmente a morte veio de Faraó até o servo e morte para o filho mais velho da família. Não tinha de pedir desculpas para ninguém. Ele era o filho de Abraão, nascido no Espírito de Deus, dado coração por Deus, mensageiro de Deus para descer e tirar aquelas pessoas. Não pode Deus chamar a mesma coisa nessa hora e tirar a igreja, uma noiva. Daniel, está bem.
Davi, melhor, não estava com medo diante de Saul, quando todos estavam com medo de Golias. Ele não estava com medo de se aproximar e dizer: teu servo, aquele rapazinho corado, teu servo estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Um urso veio, pegou uma delas, eu desafiei lá no deserto e o matei com esta funda. Veio um leão. Veio e pegou uma delas, correu para o deserto, eu joguei no chão com a minha funda, quando se levantou eu matei. Disse Deus, aquele rei apóstata lá de pé, aqueles soldados derrotados clamando e serviam ao Deus do céu e deixaram aquele filisteu incircunciso se colocar lá e desafiar os exércitos dos Deus vivos. Disse, teu servo também o matará, pois o Deus que entregará aquele filisteu incircunciso a mim. Não gaguejou, não disse talvez aconteça, ele disse, acontecerá. Ele não tinha vergonha. Daniel, diante do rei, não estava com medo de desafiar suas ordens, que ninguém poderia orar somente para ele, abrir as janelas e orava 3 vezes ao dia. Ele não tinha medo. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam com medo daquela fornalha ardente. Ele disse, nosso Deus é capaz de nos livrar, Deus pode nos livrar, mas se ele não livrar, não inclinaremos a imagem. Não se envergonharam, não, Senhor. Não estavam envergonhados porque sabiam. Sansão não se envergonhou diante dos filisteus. Quando 1000 correram para ele, ele pegou uma queixada de jumento. Então, capacetes, tinham cerca de 1 polegada de espessura de bronze e bateu com isso. E ainda estava com a queixada em sua mão. Ele não tinha se envergonhado, foi ao trabalho com aquilo. Ele era nazireu, sabia que nada podia incomodá-lo. Ele era um servo de Deus, desde que estivesse na vontade de Deus, nada poderia estar na sua frente. Não importava quantos reis, filisteus ou o que fosse aparecessem. Isso. João não tinha vergonha da palavra de Deus que veio para ele no deserto. Ele disse para batizar com água. Não estava com vergonha de dizer, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, pois o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele não estava envergonhado diante dos sacerdotes, não tinha vergonha da palavra de Deus. Quando chegou a Herodes, a esposa de Filipe, estava vivendo com Herodes, chegou bem diante da face do rei, este velho sujeito com a face branca ali no deserto, saiu lá sem educação, instrução nenhuma. Chegou o dia de Herodes e disse, não tinha lícito possuí-la, não tinha vergonha da palavra de Deus. Claro. Com certeza, ele não tinha vergonha dela. Estevão não tinha vergonha da palavra de Deus. Primeiro o povo pentecostal, lá no dia de Pentecostes, quando se reuniram no cenáculo, o Espírito Santo caiu sobre eles por uma promessa de Deus. Lucas 24:49 disse, eis que enviei a promessa de meu Pai sobre vós, ficar em Jerusalém até receber o poder do alto. E a própria promessa que a palavra de Deus lhes prometeu. Eis que enviou a promessa de meu Pai sobre vós, mas esperai aí. Não saiam com teologia, instruções assim. Esperem até seres revestidos de poder, e quando aquele poder veio do céu, veio com um vento veemente e impetuoso, não se envergonharam do Evangelho. Pedro se levantou e disse, arrependei-vos para onde vós, homens, mãos impuras, crucificaram o príncipe da paz, o qual Deus ressuscitou da morte. Somos testemunhos, pois isso é o que Joel disse, que acontecerá nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele não tinha vergonha do Evangelho. O pequeno Estevão, como mencionei, quando ele passou assim, um furacão. Ele não era pregador, um diácono, mas testificou por todas as partes sobre a ressurreição. Encontrou-se com Deus. Era tentar pará-lo? Como tentar parar um fogo queimando em um dia de vento, numa época de seca? Cada vez que o vento soprava, acendia mais o fogo. Levaram até o concílio de Sinédrio. Pode imaginar o que é o concílio ecumênico. Religiões dirigidas ali pelo concílio de Sinédrio, fariseus, saduceus, herodianos, o que fossem, tinham de entrar naquele concílio. Eles pegaram ele e uma organização, mas não era uma organização, mas o concílio pegou. Nós vamos dar um susto grande nele. Quando levantou aquela manhã, a Bíblia diz que sua face parecia como de um anjo. Glória! Ele disse, varões irmãos,
Deixai-me falar-lhes. Nossos pais habitaram na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E ainda deu as escrituras. E então, quando ele estava todo ferido, o Espírito veio sobre ele e disse: vós e dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistiram ao Espírito Santo como vossos pais fizeram. Não se envergonham do Evangelho, da palavra, não tinha vergonha diante do concílio, do sinédrio, não. Paulo disse diante de Agripa, sendo judeu, ensinado por Gamaliel, um grande dignitário, mas certo dia, a caminho de Damasco, chegou à presença, contato com Deus, um anjo desceu do céu, em forma de uma coluna de fogo, e a luz jogou no chão, levantou-se e disse: Senhor, quem és tu? E ele disse: sou Jesus. De pé, diante de Agripa, repetiu a história. Ela se repetiu, disse: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação, para que todos creiam. Claro. Agora, amigos, chegamos aos homens através das eras, mas a hora está passando. Mas deixe-me dizer isso. Um homem que uma vez chegou a ter contato com Deus, que a palavra é a palavra, tornou-se clara e manifesta a ele. Não há vergonha disso. Não temos de ficar envergonhados. Não me envergonho em dizer que creio em cada palavra de Deus. Não me envergonho quando o Senhor diz para fazer qualquer coisa, ir e fazer. Não me envergonho em dizer que sou cheio do Espírito Santo, ao dizer que já falei em outras línguas, ao dizer que o nosso Senhor me tem mostrado visões, dizer que o nosso Senhor Jesus me tem mostrado visões. Não me envergonhe em dizer que ele é mesmo ontem e hoje eternamente. Quando fordes trazidos diante de dirigentes e reis, pelo amor de meu nome, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois lhe será dado nessa hora. Não é você, mas é meu Pai que habita em você. Mas quem se envergonhar de mim, da minha palavra nessa geração, eu envergonharei diante de meu Pai e dos santos anjos. Deus nos ajude a não termos vergonha, mas ajude-nos a sermos testemunhas vivas, cada homem. No Antigo Testamento, quando aqueles profetas vieram, tornaram a palavra vida, era a palavra. Jesus disse que eram chamados de deuses, e era porque a palavra de Deus vinha a eles e diziam: assim diz o Senhor. E qualquer discípulo de Cristo que entrou em contato com ele, em redenção, em salvação, entrou no coração, é uma pessoa que possui Deus. E que tipo de vida devemos viver? Como devemos andar e falar se Deus está representando-se através dos nossos corpos mortais? Quem poderia se envergonhar disso? Se eu chegasse a polícia militar de Jeffersonville, andasse pela rua com todas as autoridades, não me envergonharia da cidade, faria parte da cidade, seria policial, parte da cidade, uma parte da cidade para conservar a ordem e a conduta. Se um homem ultrapassasse o sinal vermelho, não estaria com vergonha de dizer que errou, lhe daria multa. Seria meu dever. Eu estaria sendo pago pela cidade, vivendo pela cidade. Não importa se estivesse bêbado ou problema. Eu estaria em meu terreno porque, sendo policial, fui ordenado, colocado aqui, dado autoridade para fazer isso. É para você tomar a lei, os direitos e coisas e garantir que seja feito corretamente. Se eu sou cristão, estou cheio do Espírito Santo, dando testemunho da ressurreição de Jesus, a eternidade. Não deixe nenhum diabo tentar empurrar isso. É você dizendo: não faça isso ou aquilo. Você faça. Vem. Nós não temos poder. Às vezes, os motores de 300, 400 HP que poderíamos fazer com isso. Mas o policial tem autoridade. Essa igreja temos autoridade através da ressurreição de Jesus Cristo, sua palavra prometida. Aleluia! As coisas que faço também fareis, mais do que essas fareis, porque eu vou para o Pai. Não se envergonhe dele nessa geração pecaminosa. Perplexos, a última geração que haverá sobre a terra, adúlteros, pecaminosos, cheios de podridão, tudo que era decente tornou-se indecente. A Polícia Nacional imunda, nações se rompendo, lá nas selvas da África, caçadores de safari têm de levar rádios de grande potência para ouvir Elvis Presley, Pat Boone, e esses sujeitos com rock and roll e twist. E todos os nativos tentando vê-los cantar, balançando a cabeça assim. Os nativos param e olham para isso.
Mas, vejam, eles não são americanos como Pat Boone, Elvis Presley, Ricky Nelson, como estes são. Não são Judas dessa espécie, mas, vejam, é um espírito. E o espírito não está somente nos Estados Unidos, está espalhado em torno do mundo para trazer-lhes a batalha de Armagedon. Não agiam assim. Seja qual for a nação, África, Índia, onde for, essa coisa vulgar se espalhou por toda a terra, com apenas um homem que começou isso. A mesma coisa com o Evangelho e o poder de Deus. O Todo-Poderoso está se espalhando em todo o mundo e o tempo da separação está acontecendo agora quando Deus está chamando uma noiva e o diabo chamando uma igreja. Deixe-me fazer parte da noiva. Oremos. Querido Deus, vemos a mão escrevendo na parede. Vendo o fim do tempo, sabemos que há grandes coisas pela frente, mas ainda em algum lugar nessa confusão, por aí ainda existem pessoas honestas que foram ordenadas para a vida. Seria impossível para um homem ou dois homens, mas Deus, todos nós juntos, deixa-nos espalhar em cada esquina as boas novas que Jesus está voltando, espalhar o pãozinho, um pouquinho de palavra, seja onde for, que águias estejam, seguirão esse alimento. Venha por fitas ou uma palavra de testemunho, as águias seguirão isso aos seus quartéis generais, porque está escrito onde está o corpo, o cadáver, aí se juntarão as águias. Querido Jesus, sabemos que Tu és o corpo que comemos, a palavra, e a palavra tornou-se carne e habitou em nosso meio. Rogamos, Deus, que quando espalharmos a palavra, que a verdadeira águia encontre-a, que não nos envergonhemos quando estivermos diante do povo, ímpios, pessoas indiferentes, religiosas, o que for, como Paulo disse a Timóteo naquele dia. Sejamos sempre, seja a tempo ou fora de tempo, reprovados, repreendendo com toda benignidade na doutrina, pois o tempo virá quando não aceitarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme suas concupiscências, tendo comichão nos ouvidos, e voltarão da verdade às fábulas. Deus, estamos vivendo nesse dia, e me deixes viver o suficiente para que isso aconteça enquanto está aqui. Quando eu coloquei aqui a pedra fundamental desse tabernáculo, hoje, 33 anos atrás. Deus abençoa cada um aqui. Aqui, Senhor, que não esteja pronto para te encontrar. Que não concorde com a palavra e ainda não encontrou-se contigo face a face por um ato, não um ato ou aceitação, como um credo, mas que encontrou-se com o Deus vivo. E se não fizeram isso, Senhor, que possam fazer agora. Creio que estás muito próximo nesta hora. Não sei quem são esses, nem sei se há algum aqui, mas sinto-me dirigido a orar a Ti. Não para que as pessoas me ouçam, pois eu seria um hipócrita. Deus, longe seja isso. Eu não quero ser hipócrita, mas rogo com sinceridade no coração, seja quem for ele ou ela, que Tu fales esta manhã, que possa humildemente não se envergonhar, mas lá no fundo do coração, que Te recebam agora, para virem essa tarde e serem batizados em nome de Jesus Cristo, seguindo cada palavra, se foram batizados diferente, os perdidos derramados, lembramos, Senhor, que Tu dissestes, quem tirar uma palavra do livro ou adicionar uma palavra só a ele, sua parte será tirada do livro da vida. Embora tentem vir e pôr seu nome no livro, isto não funcionará. Tem de ser sincero e humilde. Agora estão em Tuas mãos, Senhor. Faz com eles como achares necessário, pois são Teus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, quero que você pense seriamente agora. Primeiro, peço desculpas por estar 15 minutos atrasado. Queremos sussurrar. E pense no coração agora, eu já me encontrei de verdade com Deus. Pense com sinceridade agora, porque não haverá muitas outras vezes, talvez a última vez agora,
que nos encontremos antes da sua vinda. Está perto, amigos. Cada escritura parece que está quase para se cumprir. E essa pode ser para você ou para mim a última chance. Poderemos morrer antes do anoitecer. Irei com ele. Com ele. Até o final do caminho. Posso ouvir? Você está com vergonha de mim ou da minha palavra? Posso ouvir, meu Salvador? Imagine só que você esteja em sua cama de morte agora. Pode ser tarde demais, mas ainda não é tarde. Toma a tua cruz. Pode ter de sacrificar algumas coisas agora. Segue-me. Agora no coração responda isto. Irei com ele pelo jardim. Irei com ele pelo jardim. Irei com ele pelo jardim. Irei com ele, até o fim. Agora de cabeça inclinada, levantemos a mão e digamos, irei com ele, pelo julgamento. É o que está acontecendo agora mesmo. Ele está nos julgando. Irei, Senhor, me vês culpado? Então perdoa-me, através do seu julgamento. O que me julga ser esta manhã, Senhor? Com ele, pelo julga. Prova-me, Senhor, vê se há algo impuro em mim. Com ele, até o fim. Pai, agradecemos-te esta manhã por todas estas mãos. Não vi um sem a mão levantada. Agradeço. Confio que também não viste, Senhor. Ninguém sem levantar a mão. Estão prontos para passar pelo julgamento. Julga-nos, Senhor, se há qualquer coisa errada em nós, perdoa-nos. Pai, dá-nos a tua misericórdia, pois não queremos encontrar o teu julgamento quando a misericórdia não estiver presente. Então, a misericórdia está presente agora. Rogamos, Deus, que nos julgues e nos perdoes de nossos pecados de acordo com tua palavra e tua promessa, e que vivamos para ti todos os dias da nossa vida sem nos envergonhar do Evangelho. Agora, Pai, se é da tua vontade, estaremos começando 3 domingos diretos de reuniões. Prepara nosso coração para isso, Senhor. Prepara a mim, ó Deus. Eu é que preciso muito de Ti. Rogo que me guies e dirijas nas coisas que devo fazer e dizer nesses dias que vêm. Guia e dirige nosso precioso irmão Neville, esse corajoso servo Teu, Senhor. E também o irmão Man e os diáconos da igreja e os administradores de cada pessoa que se reúne aqui. Prepara-nos, Senhor, para que possamos, de uma maneira verdadeira cristã, trazer pecadores a Ti e fazer membros da igreja conhecer o Deus que conhecemos pessoalmente. Que Ele se torne seu também. Agora, Pai, isso não podemos fazer, enviá-los, mas Tu, Espírito Santo, move-te entre o povo, membros da igrejas. E com a pequena experiência que tive contigo outra manhã, vai preparar uma noiva para meu filho. Tira do meio do povo, das igrejas, tira essa noiva. Deixa a minha oração agora, Senhor. Tu enviaste Rebeca. Tentarei ser o Eliezer. Ajuda-me a ser um servo fiel e que o Deus do céu possa enviar o seu anjo diante de mim, diante de nós, que nos ajuntemos as coisas para selecionar a noiva que escolhesse. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
Agora, desculpe-me por ter segurado até 25 minutos, mas agora gostam daquele hino Leva Tu Contigo. O nome não é bonito, faz uns 33 anos que canto como despedida. O batismo nas águas, nas tempestuosas margens do Jordão, estou firmado. Acho ser tão bonito. Leva-o aonde for. Nome bom, doce a fé, a esperança. Cumprimente alguém perto de você agora. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora lembre-se do culto essa noite, às 7h30. Esta noite, cantemos este verso, vejam. Leva tu contigo o nome, como escudo contra todas as armadilhas. Quando tentações ao teu redor, o que você faz então? Apenas respira aquele santo nome em oração. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Alguém para ser batizado após este culto? Se tem, levante as mãos. Alguém para ser batizado? 2. Para ser batizado após este culto. Resto de vocês, qualquer um de vocês que queira ser batizado. Teremos batismo em cada um destes cultos. A única coisa que precisa fazer é pedir. Estamos prontos para batizá-lo. É o nosso dever batizá-lo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso dever fazer. Ficaremos alegres em fazer isso a qualquer momento. Vocês que vão ser batizados vão para as salas logo após o culto. Sigam com eles para o batismo nas águas. Se quiser segui-los, se você se arrependeu do pecado e aceitou Jesus como seu Salvador e tem sido cristão por anos, nunca viu a luz da libertação, ela veio agora, uma mulher, uma noiva, que deve receber o nome. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Mas haverá um que virá em seu próprio nome e o recebereis. Sua denominação, qualquer filho que vem em nome de seu pai, eu venho em nome do meu pai, vocês, homens, em nome de seu pai. E qual era o nome dele? Qual é o nome do pai? Jesus. Veio em nome de meu pai. Não me recebestes. Agora sua noiva terá o nome dele, claro. Escolhi uma mulher pelo nome de Brian. Tornou-se Branham. Ele virá buscar uma noiva. Não deixe de lembrar disso quando vier para a água. Inclinemos a cabeça agora. E o irmão veio aqui, não é desconhecido a nós. Muito precioso. Esteve comigo em muitas reuniões. Ele e sua esposa também agora é escritor dos sermões e tal, que vão para a forma de livro. O irmão veio, poderia nos despedir em oração a inclinarmos a cabeça. Este é um dos momentos mais marcantes da minha vida. Esperei 15 anos por este tempo. Meu coração anseia por vê-los novamente desde que eu os deixei. Eu tenho orado muito para voltar. E algumas semanas atrás eu estava muito ansioso, acreditando que poderia vir e ter uma reunião. Mas quando consegui o visto restrito, quase tive um infarto. Eu queria tanto ver. Mas eu ainda creio que, por meio de Deus, vou ministrar novamente em nome do Senhor Jesus entre o povo da África.
Deus prometeu nos dar o desejo do nosso coração, e esse é um dos desejos do meu coração. Lembro-me dos grandes reuniões aqui em Johannesburg. Lembro-me do menino com perna curta ficando longa de novo, normal. E a senhora, que a garotinha foi curada com problema nas costas, sua mãe desmaiou, quase caiu de costas na maca, sua esposa. Existem tantas coisas boas. Sem dúvida, há muitas dessas pessoas que participaram dessas reuniões estão com o Senhor agora. Eu também envelheci desde então. Não demorará muito até minha hora de subir. Então estaremos juntos para sempre. Sem vistos. Estou com vontade de trazer a mensagem, mas está escrito na Escritura: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Espero encontrar-me com vocês daqui a pouco, apertar a mão de vocês e ter companheirismo novamente. Agradeço por todos esses homens excelentes. Queria ter todos os meus irmãos na África aqui hoje, de todas as denominações, para que pudéssemos estar juntos a conversar a noite toda. E quiseram ouvir o que o Senhor tem feito aqui por vocês. Eu gostaria de dizer o que Ele está fazendo por nós do outro lado do mar. Talvez Ele permita isso algum dia. Até aquele dia, estarei orando por vocês e vocês orem por mim. Deus os abençoe.